Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início agora à última aula do curso do estágio da Uninter, no estágio supervisionado integrado em gestão educacional. E essa aula, portanto, vai retratar da questão da gestão educacional aliada aos planejamentos político-pedagógicos das escolas e quanto essa legislação, essa documentação é importante aí para a escola brasileira, né? Quando a gente trata, então, dessa noção de gestão e planejamento, é importante trazer um breve histórico de que essa escola no seu percurso histórico foi marcada pela necessidade de organização e nesse contexto que se associa a relação entre a educação e a administração, o nascimento histórico de uma filosofia administrativa caminha lado a lado com a própria história da administração pública. O sentido histórico do termo administração nasce com as transformações econômicas, sociais e políticas de várias culturas. Essa administração, assim como a educação se transformou, abandonaram as primeiras regras de organização baseadas na família, na religião e no exército e construíram novos mecanismos e metodologias de organização institucional, principalmente a partir da Revolução Industrial ocorrida na Europa do século XVIII, né? E aqui traz, então, essa importância para a gente entender como que se dá essa noção da gestão histórica, da gestão educacional, né? E o quanto todo esse contexto histórico, em épocas anteriores, antes até mesmo da Revolução Industrial, a partir dela, o quanto que isso foi importante para a gente compreender nos dias atuais como que funciona, né, essa dinâmica, então, da gestão educacional, atrelada aí na organização dos conteúdos do ensino e aprendizagem dos alunos nas escolas públicas e particulares, né? Importante deixar isso bem claro. Essa perspectiva, então, relaciona a educação e a administração e constrói por meio de caminhos interligados. Segundo Vitor Paro, se administrar é utilizar racionalmente os recursos para a realização de fins determinados, né? Administrar a escola, então, exige a permanente impregnação de seus fins pedagógicos na forma de alcançá-los, né? E aí, de tal modo que essa administração escolar, segundo Vitor Paro, não se limita apenas ao fato de se apropriar de metodologias e estudos administrativos provindos de instituições empresariais e aplicá-las diretamente à educação. Não é isso. A relação entre a administração e a educação tem uma proposta de viabilizar recursos e necessidades de escola destinados a investir em materiais pedagógicos, como bibliotecas e livros, investir na estrutura física, na construção do aprendizado e do conhecimento crítico e possibilitar, então, o incentivo à formação continuada dos profissionais de educação. Percebam que aqui o conceito ele é extremamente mais amplo, né, do que a gente pensa de gestão escolar e de administração escolar, né? É interessante se pautar em relação a isso. Porque a gente fica achando às vezes que é só a administração escolar, é só essa questão metodológica e mais administrativa e não se adentra tanto nas relações sociais e pessoais das pessoas. E ao contrário, a administração quer justamente que se tenha um ambiente mais pacífico, mais equilibrado, mais sereno, mais incluso, para que tudo se opere da melhor forma possível em termos de administração escolar e de gestão educacional, né? Então, nesse sentido, a escola, no seu decorrer histórico, utilizou vários pensamentos provenientes das teorias administrativas, muitas vezes aplicadas em empresas e instituições financeiras. Embora haja troca de conhecimento entre escola e teoria administrativa na condução da organização escolar, torna-se necessária uma série de adaptações, porque a administração empresarial e a educação possuem papéis extremamente distintos para a história social. A educação não se reduz a uma simples relação entre capital e trabalho. O pensamento educativo e a sua aplicação têm o compromisso de transformar, transmitir o saber, formar e preparar o homem para o trabalho e para se viver em sociedade.
realmente, se a gente for importar algumas questões, alguns modelos de empresas e de modelos organizacionais, se a gente for colocar em prática na escola, realmente a gente vai perceber que a realidade é completamente distinta, tendo o seu princípio básico pelo fato de empresa visa lucro, visa ganhar dinheiro, visa competição, competência, produto no mercado, e a escola ela vai formar pessoas, né? Tanto quanto competitivas, talvez, mas são pessoas formadas com relações humanas que vão interferir de forma mais crítica e mais cidadã na sociedade. Então, são duas coisas completamente diferentes. Uma empresa, né, que tem por objetivo lucrar, né, e uma escola que tem por objetivo formar pessoas, formar opiniões, formar, portanto, cidadãos civilizados e cada vez mais, né, em relação à realidade que o cerca, é a própria interpretação do mundo também, desse jovem ou desse futuro adulto. Então, nesse sentido, esta sociedade que sofreu enorme transformação ao passar dos anos, desde a ditadura vivida nos anos 70, há um processo democrático que exigiu um novo tipo de gestão para as escolas do país. Isso ocorreu devido ao fato de que aquele diretor de escola que exercia o autoritarismo, ele não se encaixava mais no novo modelo de escola pós-ditadura militar, após 1985. Isso aqui também é bacana a gente retratar aqui, porque essa figura do professor, do coordenador, do diretor sendo autoritário, isso foi uma educação tecnicista voltada aí para a manutenção da ordem, né, da ordem dos alunos. Isso aí durante a ditadura militar. Após a redemocratização, com a instituição da Constituição Federal de 88, né, quando ela foi eleita enquanto instituição e a gente retornou ao período democrático, essa figura do diretor, do professor, do adulto mais autoritário, ela perdeu vez, ela perdeu voz em função de um novo modelo que estava surgindo na sociedade brasileira pós-85, que já não via mais no autoritarismo uma forma de se resolver as questões de saúde, educação e segurança, por exemplo, né? E aí, dando continuidade, essa gestão educacional, ela está correlata, então, à própria noção de planejamento educacional, né? Então, foi a partir da década de 90 que o Brasil vive um intenso clima de debates nacionais no campo educacional, com o eco das intensas discussões ocorridas ao longo da Constituinte, que culminam com a promulgação da nova Constituição de 88 e, finalmente, no dia 12 de dezembro de 96, a LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação, sinaliza uma escola para todos e uma gestão democrática e participativa, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, é que a gente vai começar a ter aí uma modificação mais densa em relação a essa nova gestão educacional chegando, então, às escolas. E aí, a gente, enquanto professor e gestor educacional, precisa conhecer, então, os princípios e os fins da educação, né? O artigo 2 nos diz que a educação é dever da família e do Estado, inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. O artigo 3º já nos diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Né? Terceiro, pluralismo de ideias e das concepções pedagógicas. 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7, valorização do profissional da educação escolar.
Oitavo, gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino. Nono, garantia do padrão de qualidade. 10º, valorização da experiência extraescolar, né? Extraescolar. 11, vinculação entre a educação escolar, trabalho e as práticas sociais. O artigo 14, no entanto, ele vai nos trazer o seguinte, que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Primeiro, participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Isso é extremamente importante. 2, participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares ou equivalentes. Artigo 15. Sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais do direito financeiro público. Os gestores, então, possuem um trabalho conjunto entre diretor, coordenador pedagógico e supervisor de ensino, garantindo aí o bom andamento da escola e da aprendizagem. E se não for assim, dificilmente essa escola vai estar integrada aí da melhor forma que ela deveria estar. É sempre com um trabalho conjunto e colaborativo entre todas as instâncias da escola, juntamente com o aluno, com o professor e com a família. Nesse sentido, a ideia de fortalecer a chamada trindade pedagógica vem em boa hora. Antigamente, o diretor sozinho fazia tudo, né? Mas agora, o uso do número 3, em muitas situações, parece apontar para a perfeição. No âmbito judaico-cristão, existe a Santíssima Trindade, formada pelas figuras mais importantes de uma crença seguida por milhões de pessoas. Em matemática, mais especificamente na geometria, aprendemos que por 3 pontos que não estejam em linha reta, sempre passa um plano. Uma mesa com 3 pés, por exemplo, não fica bamba. Em educação, 3 figuras são apontadas como responsáveis pela eficácia da escola, ou seja, o diretor, o coordenador pedagógico e o supervisor de ensino. Quer dizer, são 3 figuras aí que a legislação aí mais específica vai nos apontar, né? E aí ele vem definindo, né? Em específico, vem definindo aqui para nós. Os 2 primeiros geralmente estão todos os dias na escola, em contato direto com professores, alunos e funcionários. São eles que detectam com um olhar atento sobre a movimentação dentro e fora dos muros, nos corredores e nas salas de aula, as necessidades de aprendizagem das crianças e dos adolescentes, a demanda por formação docente, as condições da infraestrutura. Já o terceiro personagem dessa tríade é o educador da Secretaria de Educação, responsável por auxiliar diretores e coordenadores a melhor exercer suas tarefas. Em muitas redes, ele é denominado supervisor de ensino e, entre suas funções, fazer com que as políticas públicas sejam implementadas nas escolas. Por um lado, ele informa a Secretaria das necessidades dos gestores escolares em seu dia a dia. Ao mesmo tempo, garante a implantação dos programas oficiais, fazendo com que a rede tenha unidade e coerência e se torne, de fato, um sistema de ensino. A reportagem de capa da edição de fevereiro-março do Nova Escola Gestão Escolar fala da importância do trio gestor, estabelecendo o papel de cada uma das figuras que compõem e mostrando como 3 redes de ensino de diferentes tamanhos e com diferentes realidades se estruturam para garantir o trabalho conjunto de todos os educadores, né? É importante a gente mencionar isso e deixar isso extremamente pontuado aqui, né? Então, nesse sentido, a ideia de fortalecer a chamada trindade pedagógica é recente e vem em boa hora.
Antigamente, o diretor sozinho fazia tudo, cuidava da parte administrativa, atendia pai, verificava caderno de apontamentos dos professores, sabia a vida de cada aluno, conhecia pessoalmente as famílias, cuidava também da limpeza e da manutenção do prédio, comparecia à Secretaria de Educação para prestar conta, fazer solicitação. A escola cresceu em tamanho e responsabilidade, e com 600, 700 mil alunos, passaram a ser impossível uma só pessoa cuidar de todas as áreas. Aos poucos, as redes disponibilizaram novos colaboradores para ajudar o diretor, como coordenador pedagógico, orientador educacional e outros. No entanto, contudo, aí não é difícil encontrá-los trabalhando de forma desarticulada, cada um cumprindo suas tarefas sem se preocupar com a interação entre as diversas áreas. É bastante comum, né? Ainda mais em dia a dia de escola. Atualmente, a necessidade de um trabalho integrado de todos os gestores, falando a mesma língua e se comunicando, dos demais atores do processo educacional, é que faça a rede caminhar na mesma direção. Tem sido apontado em pesquisas como um dos principais fatores que impactam na aprendizagem dos alunos. É nessa nova realidade que o supervisor de ensino se une ao diretor e ao coordenador pedagógico. Sua principal tarefa é cuidar da formação dos gestores, oferecendo informações e reflexões para que bem exerçam suas funções e informando a Secretaria sobre a necessidade de políticas públicas capazes de atender, portanto, às demandas de cada escola. E aí, nessa tríade pedagógica, cada personagem, então, tem a sua função e sua obrigação. Porém, acima de tudo, é preciso que esses 3 educadores sejam 3 pontos que não estão dispostos em linha reta, formem um único plano equilibrado e seguro para garantir a estrutura pedagógica da rede e a aprendizagem de todos os alunos. A seguir, a gente vai mostrar para vocês as funções básicas de cada um nessa trindade. Quando a gente fala do diretor, o que faz um diretor, né? Funções básicas de um diretor. Ele responde legalmente, judicialmente e pedagogicamente pela escola. Assegura, acompanha, controla os materiais e os recursos financeiros da escola. Articula o relacionamento com a comunidade interna e externa da escola. Colabora nas decisões da rede e concretiza as políticas públicas na escola. Lidera a elaboração de revisão do projeto político-pedagógico, garante as condições para o cumprimento desse projeto, assegura, acompanha os momentos de planejamento e de estudo da equipe, cuida do desenvolvimento dos profissionais, levanta, analisa e acompanha o desempenho dos alunos, desenvolve projetos institucionais em parceria com os coordenadores e equipe, articula a equipe para o planejamento e a realização das reuniões de pais, elabora o cronograma e realiza reuniões regulares com os diferentes segmentos da escola, orienta a organização do espaço e assegura a exposição das produções dos alunos, garante o acesso ao acervo da escola, né? Acho que essas são as principais, se a gente for pensar nas funções de um diretor, essas são as principais, talvez, né? Funções básicas de um coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico ele tem como atividade a coordenação dos momentos de formação e serviço dos professores, a participação junto com os professores do planejamento das atividades e acompanhamento da sua realização, a observação de aulas dos professores para ajudá-los no desenvolvimento das atividades, realizando com os professores das reuniões de pais, colaborando na elaboração do projeto político-pedagógico da escola e cuidando para que o projeto seja cumprido no cotidiano. Ele acompanha, analisa junto com os professores, o desempenho dos alunos, realiza, organiza e mantém os registros do trabalho pedagógico,
Realize reuniões regulares com o diretor para analisar condições e o processo de ensino e de aprendizagem. Organize junto aos professores a exposição dos produtos, das produções dos alunos. Analise e divulgue o acervo da escola, né? E as suas funções básicas de um supervisor, já no caso supervisor, é sistematizar as diretrizes curriculares da rede, coordenar e acompanhar a formação de coordenadores e diretores, acompanhar, organizar e manter registros da formação continuada da rede, realiza e levanta estudos e pesquisas articulados à troca de experiência entre profissionais das escolas, acompanha e articula a execução dos projetos políticos pedagógicos das escolas com o plano educacional da secretaria, acompanha e auxilia o trabalho dos gestores e coordenadores, avalia o desempenho dos alunos e indicadores de aprendizagem das escolas, participa de comissões sindicantes, acompanha o cumprimento dos dias letivos, né? Então, é uma gama de funções que as 3 funções ocupam, que é importante a gente deixar isso aqui claro e, de fato, estabelecido. O que é esse planejamento e qual é a sua importância na organização da gestão da escola, então? Então, esse processo que a gente está aqui tratando dele, na gestão educacional, é um processo e um exercício de planejar, né, como que vão se constituir uma antecipação da prática, ou seja, de se planejar e prever e programar as ações e os resultados desejados, possibilitando a equipe gestora a tomada de decisões. Sem planejamento, as ações dos diversos atores da escola irão ocorrer ao sabor das circunstâncias com base no improviso ou na reprodução mecânica de planos anteriores e sem avaliar os resultados do trabalho. O planejamento escolar não pode ser reduzido de forma autoritária e centralizadora, uma vez que se pretende instituir uma cultura mais democrática, mais participativa nos seus processos de desenvolvimento na escola. É importante pontuar isso aqui também, porque muitos pais e famílias não têm noção do quanto que isso é importante, né, para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem dos alunos em específico. Desse modo aí, aquilo que for gerado pelo processo de planejamento deve assegurar a operacionalização do projeto político-pedagógico, garantindo a manutenção do instituído e da instituição do novo. Uma gestão democrática que se constrói sem um planejamento participativo, que conte com o envolvimento dos segmentos representativos da comunidade escolar nos processos de tomada de decisão, bem como na definição de metas e estratégias de ação. Essa segmentos da comunidade escolar nesse processo é um fator relevante que precisa ser pontuado para o seu sucesso, pois agrega ao planejamento o compromisso e a corresponsabilidade na consecução de metas e de objetivos bastante definidos. Então, a gente pode dizer que esse planejamento é um processo que deve gerar planos de trabalho ou planos de ação com uma temporalidade definida e áreas específicas. Os planos de trabalho gerados a partir do planejamento auxiliam, então, no desenvolvimento do trabalho da escola nas dimensões pedagógica, política, administrativa e financeira. O processo desse planejamento exige uma atenção permanente ao projeto político-pedagógico da escola e, por isso mesmo, permite acompanhá-lo e avaliá-lo. E aí a gente não pode deixar de mencionar mais um intelectual que estuda essa área pedagógica, que é o Libânio, 2004, que diz que o planejamento é uma prática de elaboração conjunta dos planos e sua discussão pública é um processo contínuo de conhecimento e análise da realidade escolar em suas condições concretas, de busca de alternativas para soluções de problemas e de tomadas de decisões. Esse planejamento, portanto, ele deve ser flexível, deve permitir ajustes nos objetivos e nas estratégias durante a sua execução, tendo em vista que possui caráter processual e é uma atividade permanente de reflexão, de praxis e de ação.
Quais são as funções desse planejamento, então? Libânio 2004 nos diz que atende, em geral, às seguintes funções. Primeiro, diagnóstico e análise da realidade da escola, buscando conhecer as informações reais e gerais atualizadas e para identificar as dificuldades existentes e as causas que as originam em relação aos resultados obtidos até então. Na definição de objetivos e metas que compatibilizem com a política e as diretrizes do sistema escolar com as intenções, com as interações. Expectativas, decisões da equipe da escola, determinação de atividades e tarefas a serem desenvolvidas em função de prioridades postas pelas condições concretas e pela compatibilização com os recursos disponíveis, com os elementos humanos e recursos materiais e financeiros, como um processo com planejamento resulta num plano de operacionalização do projeto político-pedagógico da escola. A gente não pode deixar de mencionar isso, né? Proposta pedagógica, então, a LDB, nesse sentido, ela considera e traz o que está estabelecido no artigo 12, né, que é elaborar e executar a proposta pedagógica e informar os pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos e suas execuções na proposta pedagógica. Aí os docentes se incumbem de várias coisas, inclusive de participar desse processo. O artigo 14 vai nos falar em relação aos sistemas de ensino que vão definir as normas e a gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, conforme os seguintes princípios. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico. Isso aqui é de suma importância, como a gente já vem falando desde o início dessa aula. Construir o projeto pedagógico é preciso ter direção, professor, funcionário, aluno e pais que saibam o que ele significa. Para as escolas que ainda têm dúvidas na elaboração do seu projeto pedagógico, ressaltamos que a leitura e a discussão nesse artigo pelos professores, no primeiro dia do planejamento, vai contribuir para compreender o tema, né? Esse projeto pedagógico, por sua vez, ele mostra a intenção da escola e dos seus profissionais em realizarem um trabalho de qualidade e que será, então, resultado de reflexões e de questionamentos de seus profissionais sobre o que é a escola hoje e o que dela poderia vir, né? Visando, então, compreender a inovação da prática pedagógica da escola e de se elevar a qualidade do nível de ensino. Nesse sentido, então, esse projeto pedagógico não começa de uma vez e ele não nasce pronto. Ele sempre vai ali, né, sendo uma obra exclusiva não é exclusiva do diretor, e o professor coordenador e os demais podem estar englobando outras iniciativas, pensamentos, posicionamentos, direção do corpo docente em relação a esse documento. Durante a construção do projeto pedagógico, os educadores explicitam seus propósitos, apontam metas, objetivos comuns, vislumbrando caminhos para melhorar a atuação da escola. O projeto pedagógico confere identidade à escola como uma instituição que tem personalidade própria para refletir o pensamento do seu coletivo. É importante deixar isso pontuado aqui, né? E nessa construção do projeto pedagógico, a escola deve levar em consideração as práticas e as necessidades da comunidade escolar local, das diretrizes nacionais, das normas de regulamentação e de orientação curricular e metodológica do seu sistema, e, nesse caso, também que é um sistema estadual ou municipal. E, por fim, para ir finalizando aqui a minha participação, esse projeto pedagógico é também um dever e um direito da escola, como instrumento democrático abrangente e duradouro, e os seus princípios, nos quais ele se baseia, são garantir o acesso à permanência com sucesso ao aluno na escola, a sua gestão democrática participativa junto à comunidade, a valorização dos profissionais de educação enquanto para superar a qualidade do ensino ofertado, e na organização e integração curricular, dessa integração importantíssima, que é integrar escola, família, comunidade e autonomia.
E aí, assim, vou ficando por aqui, mas a aula foi nesse sentido, de tentar traçar um paralelo importante, né, desse projeto político-pedagógico, e o tanto que ele vai refletir na realidade lá do supervisor, do coordenador pedagógico, dos professores, dos alunos e da comunidade, do diretor também, né? Nada é feito de um dia para o outro, nada é feito com questões e cobranças autoritárias, assim é construído, materializado, discutido, dialogado com toda a comunidade escolar, né, que queira aí participar ativamente e tenha seu direito resguardado no que tange à gestão educacional das escolas na atualidade. Agradeço a atenção e obrigada.